Olá, vamos para mais uma aula de função. Então, eu tenho aqui nesse exercício 3, que é a continuação da aula anterior, a função f de x menos 3x menos 4 e a g de x, que é x menos 6. Então, o que eu quero que vocês façam? Determine f de x igual a g de x na letra A. E depois na letra B, f de x menor que g de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função f de x e vou escrever aqui no lugar, ó, menos 3x menos 4. E vou pegar a minha função g de x e vou escrever na frente, ó, x menos 6. Atenção com os sinais, porque se você copiar qualquer sinal errado, vai ficar tudo errado. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou determinar o x, né? Vou encontrar o valor desse x quando a função f é igual à função g. Então, eu vou conservar o meu menos 3x aqui e vou trazer esse x. Ele não tem sinal, ele é mais, então trocou de lado, troca de sinal. Então, sempre em equação, no primeiro lado fica os termos que tem x e do segundo lado da equação quem não tem x. Então, o meu menos 6 continua aqui e o 4 que é menos vem mais, ó. Então, eu tenho menos 3x com menos x, esse x que tá sozinho, ele vale 1, né? Então, vai ficar menos 4x. Menos 6 mais 4 fica menos 2, ó. Eu tô devendo 6, eu tenho 4. Fico devendo 2. E eu vou passar o 4 para o outro lado dividindo. Então, não dá para dividir, mas eu posso simplificar essa fração. Vou simplificar aqui por 2, ó. No numerador e no denominador. Dá 1/2. E sinais iguais, resultado positivo. Então, nesse caso, quando a função f é igual à função g, vai ser quando x vale meio. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora eu vou fazer f de x menor que g de x. Então, eu vou escrever menos 3x menos 4 menor que a função f. X menos 6. A maneira de desenvolver é a mesma. Então, eu vou conservar o meu menos 3x, trago o x para cá menos, ó, não mudou nada. Só o igual que é menor agora. Deixo o meu menos 6 aqui. O 4 que é menos, vem para cá mais, ó, fica igualzinho, não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que não vai ter igualdade. Então, também vai ficar menos 4x menor que menos 2. Tá, professora, você disse que não ia mudar nada. Nesse caso, vai mudar por quê? Olha o que aconteceu aqui. Na inequação, que tem a desigualdade, porque esse sinal de menor ele é uma desigualdade, eu nunca posso ter o x negativo. Quando acontecer isso aqui, a gente vai ter que trocar esse sinal. Então, eu vou multiplicar por menos 1, ó. Então, se eu vou trocar o sinal de menos, esse aqui também é um sinal. Então, essa desigualdade vai trocar também. De menor, ela vai passar a ser maior. Então, eu vou ter 4x maior que 2. Olha só, isso é uma curiosidade muito importante que pode acontecer. Eu coloquei já pensando em relembrar isso aqui, porque esse é o sinal de menor e esse é o sinal de maior. Se eu troquei o sinal do 4, eu também tenho que trocar do 2 e também eu tenho que trocar aqui. Então, isso só acontece quando o símbolo for da desigualdade, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu continuo. Então, eu vou ficar aqui. O 4 vai passar também dividindo, ó. Tá vendo? E eu também, só que não vai ter aquele menos, não precisou fazer a troca aqui. E eu também vou simplificar, eu já sei que vai ser meio. Então, nesse caso, para a função f de x ser menor que a função g, o x tem que ser maior que meio. Então, tá aí esse exercício aqui, só uma pequena coisinha diferente, por isso que eu coloquei para a gente lembrar desse menos aqui. Pode ser que seja importante lá na frente. 4. Se a função x sobre 2 menos 4, calcule os valores reais de x para que se tenha. Então, gente, eu vou descobrir quem que é o x, tá? Então, qual que é a diferença desse exercício 4 para o exercício que a gente tinha feito anteriormente na outra aula? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu tenho um exercício dele aqui, que a gente tinha feito lá na outra aula. Aqui, ó. Qual que é a diferença desse exercício para esse aqui?
número tá dentro do parênteses, então ele fica no lugar do x, tá vendo? Mas agora, não. Aqui, o que que eu tenho? Eu tenho o 10 na frente da função. Então, o que que eu vou fazer? Aonde tem a função f, eu vou escrever quem é a função f. A função f é essa daqui, ó. Tá vendo? Não tá escrito que f de x é igual a x sobre 2 menos 4? Então, aqui embaixo eu vou escrever x sobre 2 menos 4 igual a 10, ó. Tá vendo? Eu só vou substituir no lugar do x, quando aqui dentro tem um número, que não é esse caso, então é para enganar vocês, tá? Então agora a gente vai descobrir, ó. Então eu vou determinar os valores de x nesse caso aqui. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui minha baguncinha. Então, desenvolvendo aqui, o que que eu tenho? Eu posso passar o 4 para o outro lado, posso sim, ó, x sobre 2 igual a 10, ele tá menos, ele vem para cá mais. Eu posso sim, nesse caso, fazer 10 mais 4, 14. Ai, professora, eu vou ter que fazer MMC. Não, não precisa, tá bom? Por quê? Ó, se quando eu tenho aqui, ó, o 4 que estava multiplicando, ele veio dividindo, nesse caso aqui, eu não vou somar, né? Nossa, deixa eu ajeitar meu papel. Nesse caso aqui, eu não tenho uma soma, eu não tenho x sobre 2 mais. Tá dizendo que x sobre 2 é igual a 14. Então, o que que eu posso pegar? Esse 2 que tá dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, porque ele tá antes da igualdade. Então, eu posso passar esse 2 para o outro lado da igualdade multiplicando. A gente chama de multiplicação cruzada, tá? Quando tem igualdade, eu posso fazer uma multiplicação cruzada. Mas, na realidade, é o contrário do que eu faço aqui. Quando eu trago esse 4 dividindo, eu posso trazer, nesse caso, multiplicando. Aí vai ficar x igual a 14 vezes 2, 28. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou escrever a função igual a zero. Quem que é a função? Não é x sobre 2 menos 4? Eu vou escrever igual a zero e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. O resultado não será igual, porque eu tenho um zero aqui. Então, vai ficar x sobre 2 igual a 4, ele tá menos, vai para lá mais, não precisa colocar zero, porque 4 mais 0 é 4, já posso eliminar o zero. E agora eu vou fazer a mesma coisa, esse 2, ó, vai fazer multiplicação cruzada, só pode fazer essa multiplicação cruzada quando tem igualdade, então vai ficar x igual a 8. Belezinha? Ó, bem interessante esse exercício aqui. Vamos para o nosso último exercício, 5. Aqui. Nesse caso, quando a gente tem, então, um x acompanhado de um número aqui dentro, x menos 1, e ele pede para a gente calcular f de 7, eu vou ajeitar essa conta. Então, eu vou colocar, se o 7 está dentro do parênteses, significa que ele é igual ao que está aqui dentro. Então, eu vou fazer x menos 1 igual a 7. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou levar esse 1 para o outro lado. Se ele tá menos, ele vem mais. Então, eu tenho que o x é igual a 8, olha só. Então, agora eu vou fazer aquela segunda etapa. Eu vou colocar no lugar do x o 8, mas eu vou colocar tanto aqui como aqui. Então, eu vou reescrever a função aqui do lado. Pode fazer direto se quiser também, tá? Ah, essa caneta não tá pegando, não. X menos 1 igual a x menos 10. Então, e agora eu venho substituindo aqui, ó. Então, eu vou vir colocando no lugar do x esse 8 que eu encontrei, ó. Então, vou colocar 8 menos 1 igual, de novo, 8 menos 10. Então, 8 tira 1, eu consigo, ó, eu chego nesse f de 7 que ela queria. Igual 8 menos 10 menos 2. Então, f de 7 é igual a menos 2, certinho. Por que que eu não posso, professora, colocar esse 7 aqui? Porque daí fica 7 tirar 1, 6, não era o que ele quer. Então, eu precisei fazer, eu falo que eu dou uma ajeitada na função. Tive que fazer essa primeira etapa antes para descobrir quem realmente é o meu x, tá? Então, esse exercício é diferente daqueles anteriores que a gente fazia, justamente porque o x não está sozinho, tá? Então, cuidado, são muitos detalhes. Assista várias vezes até entender bem certinho e pratiquem os exercícios.